Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Paz novamente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê o jovem rico não aceitou vender as suas propriedades. Então, se você quer descobrir, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês qual o motivo pelo qual ele não aceitou vender as suas propriedades. Então já dá um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você seja notificado, tá bom? Então, roda a vinheta. O texto do jovem rico está relatado no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Porém, nós vamos usar como referência o livro de Mateus, que está lá no capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 20 nós vamos ler, ok? Então diz assim, ó: Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que mais me falta? Jesus lhe disse: se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E ouvindo o jovem estas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitas riquezas. Pois bem, antes de entrar no texto propriamente dito, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Eu me converti há 22 anos atrás. Durante todo esse período, eu percebi que aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, que creem na Bíblia, eles têm visões extremamente divergentes. E uma delas é no que tange ao dinheiro. Alguns acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então eles entendem que a pobreza aproxima mais a pessoa de Deus. Agora tem aqueles também que acreditam no evangelho próspero, um evangelho abundante. Então eles acreditam na saúde, na riqueza, que os cristãos têm que ser quase que automaticamente bem-sucedido e bem próspero. E não há nada de errado, né, nessas duas visões, não há nada de errado nisso. Só que eu percebi o seguinte, que o que faz cada uma dessas classes, dessas pessoas entenderem de forma divergente, é o ambiente onde ela vive, é as pessoas com quem ela convive, é a cultura que ela está inserida, a igreja que ela faz parte, a comunidade que ela faz parte, os amigos que cercam ela. E eu me recordo do livro do Tiago Brunet, um livro chamado Especialista em Pessoas. E o Tiago Brunet escreve uma frase do Jim Rohn. E Jim Rohn diz o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. E o Tiago Brunet, nesse livro, ele faz um acréscimo nessa frase do Jim Rohn. Ele diz, e dos livros que lemos. Então nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos e dos livros que lemos. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do livro do Tiago Brunet, Especialista em Pessoas. Então, se você deseja ler esse livro, basta acessar o link aqui embaixo, tá bom? No texto que acabamos de ler, fala da história de um jovem rico. E esse jovem rico, ele era judeu, então ele foi educado na cultura judaica e ele fazia parte da alta sociedade judaica, porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas. E ele seguia toda a lei porque ele foi criado na lei. Porém, um belo dia ele se encontrou com Jesus e vendo Jesus falando sobre um outro reino, um novo reino, falando de salvação. E ele chegou diante de Jesus e disse: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: Por que me chamas de bom? Bom é Deus que está nos céus. Então, se você quer herdar o reino dos céus, guarda os mandamentos. Aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte: por que Jesus disse, o jovem, por que você me chamas de bom? Bom é Deus que está nos céus. Segundo o entendimento judaico, uma pessoa só pode ser chamada de bom ou de boa quando ela começa alguma coisa e termina. E Jesus aqui ainda não tinha terminado a sua obra. Então por isso que ele indagou o jovem com essa pergunta: por que me chamas de bom? Que segundo o entendimento judaico, ele só poderia ser chamado de bom após ele ter concluído a sua obra. E ele ainda não tinha concluído a sua obra. E ele continua, quando ele fala para o jovem, guarda os mandamentos. Aí o jovem pergunta para Jesus: mas quais são esses mandamentos? Jesus disse: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra seu pai e sua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. E o jovem respondeu: mas eu faço isso desde a minha infância, desde a minha juventude, porque a lei já ensinava isso para ele. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: mas falta uma coisa, se você quer ser perfeito, falta uma coisa: vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. A Bíblia diz que após isso, o jovem ficou muito triste e saiu de perto de Jesus porque ele possuía muitas riquezas. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês em duas coisas. Primeiro, por
por que Jesus disse para ele, vende tudo e dá aos pobres? Eu já ouvi teólogos dizendo o seguinte, que esse pobre que Jesus estava se referindo, não era o pobre propriamente dito, era considerado o improdutivo. Eu falei, mas o que tem a ver o pobre por ser improdutivo? Aí eu comecei a analisar, e eu vi que tem um pouco de fundamento. Se você hoje chegar em alguma pessoa que é da classe baixa, que é simples, que não tem familiaridade com dinheiro, não sabe como lidar com muito dinheiro, se você perguntar para ela assim, o que você faria se você tivesse 5 milhões ou 10 milhões? Muitos vão receber, eu não iria fazer nada, eu ia colocar a perna para cima e só iria torrar dinheiro, eu ia viajar, ia me divertir. Aí eu pergunto, o que essa pessoa estaria produzindo? Qual o valor que essa pessoa estaria trazendo para a sociedade? Nenhuma. Porque ela já disse, eu iria colocar a perna para cima e não ia fazer nada. Com 5 milhões, 10 milhões, eu não preciso fazer mais nada. Um segundo ponto que eu quero falar aqui é, por que o jovem rico não aceitou vender as suas propriedades? Porque segundo a doutrina judaica, a riqueza era como uma espécie de aprovação por Deus. Então o jovem rico foi educado a vida inteira, ele entendeu a vida inteira que para ele ser aprovado por Deus, a riqueza queria ser o passaporte para isso. Então quando Jesus desafia ele dizendo o seguinte, ó, vende tudo que você tem e dá aos pobres, para ele era como se fosse um choque, porque ele foi educado, o ambiente onde ele viveu, a cultura em que ele viveu, levava ele a entender que a riqueza era uma espécie de aprovação de Deus. Por isso que na sequência Jesus virou para os discípulos e disse o seguinte, é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque para esse jovem, o céu, para herdar os céus, era através da riqueza. Então o coração dele não estava na salvação de fato, o coração dele estava na riqueza, porque ele entendia que era uma aprovação da parte de Deus para herdar o reino dos céus. Então por isso que o ambiente onde nós vivemos determina quem somos, determina a nossa mentalidade, determina a forma como pensamos ou como agimos. E eu queria falar para você sobre um americano chamado Tony Robbins. Tony Robbins é considerado um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal. Ele é referência mundial no desenvolvimento pessoal. Ele já trabalhou com o presidente Bill Clinton, já trabalhou com Nelson Mandela, já trabalhou com grandes esportistas do basquete, do futebol americano, do golfe, com grandes empresários, sempre ajudando eles no desenvolvimento pessoal deles. E Tony Robbins, ele tem um exercício que ele faz nos treinamentos dele, que ele fala sobre o ciclo do sucesso. Então, o ciclo do sucesso eu até vou colocar na tela aqui para você acompanhar. Ele fala sobre as crenças limitantes. Quando eu falo de crenças aqui, estou falando de religião, estou falando do que a pessoa acredita. Tony Robbins, que ele fala, quando você acredita em alguma coisa com base no ambiente onde você foi criado, né, as pessoas com quem você convive, né, usando a teoria de Jim Rohn, que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, se você anda com pessoas negativas, que só pensa coisa negativa, que vê problema em tudo, vê dificuldade em tudo, ela de fato vai passar a acreditar nessas coisas ruins, logo ela vai usar pouco do seu potencial, na sequência ela vai ter pouca ação, logo ela também vai ter pouco resultado e vai ficar esse ciclo do insucesso dela. Agora, se você é uma pessoa que anda com pessoas positivas, que tem amizades que pensam para frente, você não vê dificuldade nas coisas, por mais que exista, você olha para ela, você faz a pergunta, o que eu preciso fazer para passar por essa dificuldade? Então o ambiente que você convive te ajuda a avançar. Como se fosse o Thomas Edison, quando ele criou a energia elétrica. Diz que ele fez mais de 2.000 testes para descobrir energia elétrica. E quando ele fazia um teste e viu que estava errado, ele não falava assim, nossa, mais uma vez, não consegui fazer esse negócio funcionar. Aí Thomas Edison diz o seguinte, eu descobri mais uma forma que não dá certo. Então esse teste eu não posso fazer mais. Então ele pensava sempre no próximo passo, ele nunca olhava aquilo como uma barreira. Então se você pensa positivo, o que acontece? Você vai colocar muito do seu potencial, você vai ter muita ação e você vai ter muito resultado. Aí vai formar o ciclo do sucesso, porque você acredita que você é capaz de alcançar. Você usa muito do seu potencial, muita ação e muito resultado. Então o ambiente que você vive determina para onde você vai. Então esse jovem rico, o que acontece? Devido a ele ter sido educado na cultura judaica, na doutrina judaica, ele entendia que para ele ser aprovado por Deus, para ele herdar o reino dos céus, era através das riquezas.
e Jesus, na verdade, mostrou para ele que a riqueza não leva ele aos céus. Jesus disse para ele o seguinte: é o seu coração que eu quero, é só o seu coração que vai te levar para o céu. Então, se esse conteúdo for relevante para você, você entendeu que agregou algum valor na sua vida, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa os comentários aqui, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que você considera que esse vídeo vai agregar algum valor nessas pessoas, tá? Até para que esse canal cresça e de alguma forma possa contribuir para o crescimento de vocês, tá bom? Eu quero desejar muita saúde, paz e prosperidade na tua casa e até o próximo vídeo.